Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. O tema do estudo de hoje eu coloquei nas redes, no WhatsApp. O tema é comparações. E para que nós entendamos essa palavra comparação, vamos pensar, por exemplo, a cor amarela, a cor azul. Estabelecer uma comparação. Cada cor, a diferença entre uma e outra. Amarelo é amarelo, azul é azul. E aqui as comparações. A própria palavra, se a gente analisar, destrinchando essa palavra comparações e dividindo, podemos entender melhor. Comparar ações. Quer dizer que as ações de cada pessoa podem ser comparadas, uma com as outras. E Jesus, ele tinha plena consciência da sua grandeza, da sua singularidade. E ele diz aqui, para todos que estavam ali ouvindo, ao vivo e a cores, ele diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Veem quem? Jesus. Mas não apenas Jesus, mas aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus operava. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Veja que Jesus apresenta aqui dois sentidos humanos: o da visão e o da audição. Portanto, testemunha ocular aqueles que viram e testemunha auricular aqueles que ouviram. Então Jesus tinha plena consciência do diferencial que ele representava. E ainda hoje, quando uma pessoa tem Jesus Cristo em sua vida, sabe o diferencial de antes de ter Cristo e depois de ter Cristo. Porque é só comparar as ações do que fazia antes e do que faz agora. No versículo 17, Jesus diz o seguinte: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Veja que Jesus faz aqui uma comparação. Ele cita profetas desejaram ver o que vedes, mas não viram. Jeremias, Isaías, Abacuque, Amós, Sofonias,
e outros profetas. E justos poderia se encaixar Moisés e outros. Moisés, por exemplo, ele viu o fogo na sarça ardente, mas ele não viu o que aqueles que estavam diante de Jesus estavam vendo. E Jesus faz esta comparação: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouviram o que ouvides e não ouviram. E um outro fato interessante foi em relação ao apóstolo Tomé. Quando Jesus ressuscitou, os outros apóstolos disseram para Tomé: vimos o Senhor. Aí Tomé disse: eu só acredito se eu vir, colocar o dedo nas mãos e ter uma prova de que de fato Jesus ressuscitou. 8 dias depois, estavam todos no local fechado e Jesus entrou. E aí Jesus chamou Tomé e disse: vem cá, Tomé, vê aqui minhas mãos, vê aqui do lado. E deu uma regulagem em Tomé. Disse: não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Preste bem atenção: Senhor meu e Deus meu. Tomé diz duas coisas que jamais ele diria a qualquer outro apóstolo ou a qualquer outro citado na Bíblia: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse para ele: por que me vistes? Crestes? Aí Jesus complementa: bem-aventurados os que não viram e creram. Viram quem? Deus. Tomé, quando ele diz Senhor meu e Deus meu, ele estava dizendo ali que ele estava diante de Deus. Veja que ele declara isso, não sou eu que estou dizendo, não. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz para ele: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tanto em relação ao passado, quando Jesus diz: muitos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram, como em relação ao futuro, nós não vimos Jesus, mas temos Jesus. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ele não viu Jesus de forma corpórea, ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Portanto, é uma comparação, e Jesus tinha essa consciência, e aquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus poderíamos citar aqui vários exemplos. Quando Jesus ele acalma os ventos e as ondas, aqueles que presenciaram aquilo lá no mar da Galileia disseram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E poderíamos citar muitos outros exemplos, mas vamos agora para algumas comparações com personagens citados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Primeiro deles, Abraão. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus. Veja quem é que está falando. Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão não existisse, eu sou. Portanto, Jesus está colocando aqui em uma posição existencial de eternidade. Antes de Abraão. Portanto, antes de Ur dos Caldeus, antes do pai de Abraão, e todos aqueles que vieram depois de Abraão. Quais são os filhos de Abraão? Os dois filhos de Abraão. Veja bem. Um com Agar, a escrava, e o outro com Sara, filho da promessa. O filho da escrava é chamado Ismael. E o filho de Sara, o filho da promessa, é chamado Isaac, que significa sorriso. A palavra Isaac significa sorriso. Por quê? Porque quando Deus prometeu e disse que Sara ia engravidar, ela sorriu. Uma mulher com 90 anos, como é que pode engravidar com a idade dessa? E engravidou e teve Isaac. Portanto, ali nós temos todos Jesus antes de Abraão e todos na sequência. Agora, Abraão não se casou apenas, não teve filhos apenas com Agar e com Sara. Depois de um determinado período, ele casou com uma outra pessoa chamada Ketura, que teve muitos filhos, mas que não vem o caso agora a gente analisar. Mas ele se casou depois que Sara morreu e casou com Ketura e teve outros filhos, e que estão registrados no Antigo Testamento. Então, o que é que Jesus está dizendo? Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer que Jesus está dizendo aqui a sua pré-existência, ou melhor, a sua eterna idade, o seu diferencial. Ele está dizendo para aquele povo que tinha um registro revelado de Abraão, de Isaac, de Jacó, e todos aqueles de Israel, judeus. E agora nós vamos para um outro texto que está ligado à mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 11 e 14. E aí nós vamos ver outro personagem muito importante no Antigo Testamento. E Jesus fala. Olha aí o que ele diz. João capítulo 4, versículos 11 a 14. Outra comparação. Veja que comparação. E outra coisa, as comparações que Jesus faz aqui são sempre comparações existenciais, coisa que afeta o universo. Veja, antes que Abraão existisse, eu sou. E agora veja o que ele diz. João capítulo 4, 11 a 14. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Olha o primeiro diferencial: água viva. E aí ela pergunta: és tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Aí veja o que Jesus disse. Replicou Jesus: todo que beber desta água
tornará a terceiro. Entenderam o que eu bebi água agora? Eu tornei a terceiro. Só para fazer uma comparação aqui. Olha o que Jesus diz. Todo o que beber desta água, portanto a água material, a água física, H2O, todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Veja novamente o diferencial que Jesus disse para aquela mulher. Que aquela mulher nunca imaginava que ia encontrar o Messias e que o Messias ia pedir água para aquela mulher. Na agenda dela, era um dia normal, do poço. Mas só que Jesus não. Jesus queria salvar uma mulher e por intermédio dela o povo samaritano. Então veja a diferença. Mas aí nós vamos pensar. Jacó. Qual o outro nome de Jacó? Depois mudou. Qual o nome dele? Qual o outro nome de Jacó? Israel. Israel. Agora a palavra de Deus no Antigo Testamento tanto menciona Israel como menciona Jacó. Por exemplo, há um salmo que diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó. Portanto, menciona os dois nomes: Israel e Jacó. E Jacó casou com quem? Com quem? Revisando, escola bíblica dominical. Jacó casou com quem? Com quem? Raquel. E também com Lia. Raquel e Lia eram filhas de Labão. E que Labão enrolou Jacó. Ele trabalhou 7 anos, aqui não há nossa tradição, tem que dar a filha mais velha. Aí ele ficou com Lia. Aí casou mais, trabalhou mais 7 anos para ficar com Raquel. E ficou com Raquel. Só que o problema, Raquel é estéril, não podia ter filhos. E aí, Lia teve filho. Raquel, do mesmo jeito que Abraão lá, cedeu concubinas, Bila, Judite, e vieram todos aqueles filhos das concubinas. Não era por imoralidade, não, era por descendência. Está escrito, mas até que veio o filho de Jacó e Raquel. Vou citar um dos que ocasionaram a morte do parto de Raquel. Quem se lembra do nome dele? Benjamim. Vamos pensar Benjamim. Que Raquel queria colocar o nome de Benoni. Mas o pai colocou o nome de Benjamim. E Raquel, ela ia na estrada de Belém. Belém é fraca. E naquela estrada, ela morreu no parto. E está tudo registrado aí. Agora vamos relembrar os filhos de Jacó. Ao todo, quantos filhos Jacó teve? 12. E Diná não era filha de não? Você. Então foram 13, né? 12 homens e uma mulher, Diná. E que também teve um problema. O Diná está lá na história, etc, etc. Então, 12 filhos e uma filha. Mas está vendo lá as mulheres, um
só se lembraram de homem. Não se lembraram de nada. Entendeu? Então, está aqui Jacó. O mesmo Jacó que no sono, com a cabeça numa pedra, sonhou, tal. E depois do sono, ele disse: Deus estava aqui, eu não sabia. E ele estabeleceu um altar ali ao Senhor. E colocou o nome do altar. Quem lembra? O nome do altar que Jacó erigiu. Isso é só uma revisão escola dominical. Betel. Betel significa casa de Deus. Betel. Casa de Deus. E o que é que Jesus diz? Que ele é maior do que Jacó. Fazendo comparação. Por quê? A água do poço que Jacó fez, aquela mulher ia tornar terceiro. Mas a água que Jesus desce, nunca mais voltaria a terceiro. E quando lê aí João 6,35, se não me falha a memória. João 6,35. Essa é a última frase. Quem crê em mim, jamais será cedo. Água que joga para a vida eterna. Portanto, comparações. Abraão, antes de Abraão existisse, eu sou. E agora a comparação com o poço de Jacó, a água que a gente toma e volta a descer, e a água que a gente toma e que é para a eternidade, quando a gente crê em Jesus, quando a gente crê em Jesus em nossas vidas, em nossos corações. A terceira comparação é Mateus capítulo 12, versículo 42. Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Comparação explícita. Eis aqui quem é maior do que Salomão. E por que é maior do que Salomão? Porque toda a origem da sabedoria de Salomão era do Senhor Jesus. Deus. Portanto, Jesus maior do que Salomão. Qual o tema? Comparações. Abraão, Jacó e Salomão. Personagens citados no Antigo Testamento. E agora vamos ver o personagem citado no Novo Testamento, que ele próprio diz que Jesus é maior do que ele. Nós vamos para o texto. João capítulo 1, versículos 15 e 16, e João capítulo 1, versículos 29 e 30. João capítulo 1, versículos 15 e 16 e versículos 29 e 30. Antes de ler esse texto, eu quero identificar que João é esse que deu testemunho a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é maior do que ele. Porque são 3 Joãos que são mencionados no João Apóstolo,
o João Marcos e o João Batista. O João Apóstolo é o que escreveu isso que a gente vai ver aqui, apóstolo de Jesus. E morreu, foi o único que teve morte natural, foi preso na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, escreveu a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, e esse evangelho aqui que está registrado. Esse é o João Apóstolo. O João Marcos é o parente de Barnabé, primo de Barnabé. O nome dele, João Marcos, e também escritor, um dos escritores do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Restou ao João Batista, que é o que dá o testemunho aqui a respeito de Jesus. Olha o que João Batista diz. João deu testemunho dele. Dele quem? Dele quem? Dele quem? Jesus. Vamos ver. João deu testemunho dele. Não está o nome de Jesus aqui, mas está se referindo a Jesus. João deu testemunho dele. E clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Mas não era só existir temporalmente, porque acreditamos, Maria teve Jesus primeiro e João nasceu depois. Não, não é nesse sentido. Antes de mim ele já existia, é no sentido eterno. Tanto que João continua dizendo: pois todos nós recebemos da sua plenitude. E o que é plenitude? Grandeza incomensurável. Nós recebemos dessa grandeza de quem? De Jesus. E vai mais além. E graça sobre graça. Então ele não estava dizendo: olha, Jesus é antes de mim porque nasceu primeiro. Porque alguém pode pensar: fulano é antes de mim. A irmã Carminha é antes de mim, porque ele nasceu primeiro. Né? A irmã Geni é antes de todos aqui, porque nasceu primeira. Mas não é nesse sentido que João Batista está falando. Está entendendo? Porque alguém pode pensar: olha, João Batista está dizendo por quê? Porque Jesus nasceu primeiro. Mas não é isso que ele está dizendo. Olha aqui: pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Agora vamos para João, capítulo 1, versículo 29, e João, capítulo 1, versículo 30. No dia seguinte, João viu a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é que João Batista estava falando? Estava falando da missão de Jesus: tirar o pecado do mundo. E quem é o mundo que tem pecado? Nós, seres humanos. As plantas não têm pecado. Já viu uma igreja de domingo, às 9 horas, as plantinhas entram aqui, se sentam no banco e vai participar da escola bíblica comunitária. Já viu? Já viu? Hein? Já viu? Não. As plantas não precisam se converter. Quem precisa se converter é a gente. Quem precisa aceitar Jesus é a gente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O mundo aí são as pessoas. E outra coisa, as pessoas que já se têm inteligente. Porque a Alice, a minha neta, é inocente. Benício é inocente.
tenra idade. Se Deus der mais anos, eles vão chegar no momento e vão distinguir o bem e o mal. Mas hoje não. Mas todos aqueles que sabem distinguir o bem e o mal, se encaixa aqui no que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Mais uma vez, sentido existencial. Portanto, o próprio João Batista está se comparando a Jesus, colocando Jesus como alguém que tem plenitude. João capítulo 1, versículo 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. E novamente, o contexto mundial. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não apenas dos judeus, mas do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma comparação agora com o personagem do Novo Testamento. Portanto, Abraão, Jacó, Salomão e João Batista. Comparações. Jesus maior do que todos eles. Qual a primeira grande lição que ele nos traz? É que Jesus é o centro da Bíblia. Nós não podemos pregar mais de Moisés do que de Jesus. Nós não podemos pregar mais de Abraão do que de Jesus. Nós não podemos pregar mais de Salomão do que de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Então a nossa pregação deve girar em torno de Jesus. E veja que ele está mencionando personagens do Antigo Testamento. Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está mencionando, quando se colocou no contexto de Jacó. Está mencionado Salomão, ele próprio diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. E agora João Batista dizendo da plenitude de Jesus. E agora nós vamos para um trecho da mensagem do apóstolo Pedro sobre Jesus. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra. Ele quem? Jesus. E quem é que está dizendo isso? O apóstolo Pedro. Ele é a pedra. Ele quem? Jesus. Que foi rejeitado por vós. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Repetindo, ele é a pedra. Quem está falando é o apóstolo Pedro. Então, se alguém diz: Jesus, quando edificou a sua igreja, ele estava edificando a igreja em cima de Pedro. Pedro contradiz. Pedro mesmo que diz: não, eu não sou a pedra. Quem é a pedra é ele. Ele é a pedra que foi
por vós os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Roberto já pregou uma outra ocasião aqui, ele explicou muito bem o que é a pedra angular, mas não vamos repetir o que ele pregou aqui, mas ele explicou o que era a pedra angular. Mas Pedro fala que Jesus, a qual foi posta como pedra angular. E aí vamos para o diferencial de Jesus. Veja, o tema do nosso estudo é comparações. Olha o que é que diz Atos, capítulo 4, versículo 12. E, acompanhe, e em nenhum outro há salvação. Não há salvação em Abraão, não há salvação em Jacó, não há salvação em Salomão, não há salvação em João Batista e em nenhum outro. E em nenhum outro há salvação. Portanto, não existe plano B para o céu. Ou Jesus ou inferno. Ponto. Comparações. Eu não salvo ninguém. A minha própria vida que salva é Jesus. E se eu não aceitar Ele, e se eu não aceitasse Ele, eu iria para o inferno. Como qualquer um de nós. Nós vamos para o céu porque aceitamos Jesus. E em nenhum outro há salvação. Agora veja que o apóstolo Pedro, ele falou de forma contundente. O que é que ele diz? Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Acabar com esse negócio de guru A, guru B, guru C, meu Salvador, é isso, é aquilo, que coisa! Guru salva ninguém. E o que é o guru? O guru é um líder religioso. Inclusive deixar de fazer pastor de guru. Pastor não é guru de ninguém, não. Pastor é o servo de Deus. Entendeu? Então, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há. O Papa não salva ninguém, pastor não salva ninguém, diácono não salva ninguém. Comparações, está escrito aqui. E como tem pessoas que glorificam, deificam, veneram, adoram, semelhantes a cada um de nós. O único que deve ser adorado é Jesus. Por quê? Porque Ele vai nos levar para o céu. Nenhum outro semelhante a gente vai levar para o céu. Não. Todos nós que estamos aqui, um dia estaremos dentro do caixão. Quer queiramos, quer não queiramos. Mas continuando. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Abraão, ele não salva ninguém. Jacó não salva ninguém. Moisés não salva ninguém. Salomão não salva ninguém. João Batista não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E é o apóstolo Pedro que Jesus, em um dos momentos, diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez. Aí ele começou logo a chorar, porque da outra vez que ele prometeu a Jesus, ele fala:
negou 3 vezes. Né? Aí ele começou a chorar e disse: Senhor, tu sabes que eu creio. E Jesus disse: está certo, mas não sou Pedro está dizendo isso. E por último, o apóstolo Paulo, ele coloca a plenitude de Jesus, que João Batista já havia falado. Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 19. Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 19. Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 19. Veja qual é o tema do estudo de hoje: comparações. Aí veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Colossenses 1,17. Ele quem? Jesus é antes de todas as coisas, e nele quem? Subsistem todas as coisas. E qual a certeza que nós podemos dizer que o apóstolo Paulo estava se referindo a Jesus? No versículo 19. Porque aprove a Deus que nele quem? Jesus, habitasse toda a plenitude, toda a grandeza. Comparações. Novamente, vamos dividir a palavra em comparações. Compara ações. Ações é passível de comparação. Há uma diferença. Então Jesus, ele é diferente de tudo e de todos. Então ele é o centro não apenas da revelação que está na Bíblia, mas ele é a senha do universo. Quer saber sobre família? Consulte Jesus. Quer saber sobre criação? Consulte Jesus. Quer saber sobre pecado? Consulte Jesus. Quer saber como ir para o céu? Consulte Jesus. Então, nós estamos aqui na escola de Jesus, não é na escola do pastor Gilmar. Está tudo aqui. Portanto, os textos bíblicos que foram utilizados aqui foram Mateus 13, 16 e 17, João 8, 58, João 4, 11 a 14, Mateus 12, 42, João 1, 15, 16, 29 e 30, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, Colossenses capítulo 1, 17 e 19, e antes que Ivone me lembre, João 6, 35, que eu pedi a ela para ler, não foi isso? E que vocês iam só adotar aí, João 6, 35. E que eu não coloquei no estudo, mas eu mencionei aqui. E quando chegar em abrir o vestibular bíblico que Jeane está promovendo com o Roberto e Silvânia, aí tudo isso eu vou perguntar. É fácil. Aí ninguém vai esquecer mais qual o nome da esposa de Jacó, que morreu de parto, dos filhos de Jacó e da filha de Jacó, do que significa Isaac, que não é o filho de Evelyn, e que também é o nome de Isaac. A palavra Isaac significa sorriso. Então, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. E aí a gente pode ver, comparar as ações de um crente e as ações de um incrédulo.
o que pensa um crente e o que pensa um incrédulo. Como age um crente e como age um incrédulo. Comparações. A gente não quer ser melhor do que ninguém, não. O diferencial em nossa vida é Jesus. Ele não é diferente. Quando a gente entra aqui e vê e compara com o que estamos vendo lá fora, meu Deus, que padrão de comportamento é esse? Se não o padrão de comportamento do céu para nós. Quando a gente compara o padrão de comportamento aí fora, é uma coisa estarrecedora. E a gente tem que agradecer a quem? A Jesus, que colocou coisa boa na nossa mente, colocou coisa boa para a gente falar e colocou coisa boa para a gente agir. Então, que Deus nos abençoe e no próximo domingo, se Deus permitir, outro estudo aqui na Escola Bíblica Dominical. Retoma a palavra da nossa dirigente, Diaconisa Giane. Lembrando, hoje é noite, 63º aniversário da primeira Igreja Batista do Jordão. Se Deus permitir, já iremos agradecendo a Deus por 63 anos de existência da primeira Igreja Batista do Jordão. Jean.